Pessoal, então nessa aula a gente vai construir uma coisa do zero e eu vou fazer vários passos que vocês vão poder usar no projeto de vocês ou em outro, tá? Então, vocês vão ver que vai sair coisas bem legais e vocês podem ter umas ideias diferentes também. Eu criei um novo arquivo do zero, então deixei ele em 800 por 800 e vou pintar com uma cor de fundo. Vou escolher um tom de cinza mais escuro. Como é que eu pinto com a cor de fundo, que é de primeiro plano? Se eu pressionar Alt Del no teclado, eu pinto com essa cor de primeiro plano. Foi isso que eu fiz. Já vou renomear essa layer para fundo e vou entrelaçar duas letras. Então, eu vou pegar a ferramenta de texto, vou escrever uma letra ali, O, só que eu vou mudar a cor dela, em vez desse cinza, vou botar uma outra tonalidade. Então, vou botar um amarelo, vou botar ali, vou duplicar, então vou pressionar Alt, botão esquerdo do mouse, e eu vou duplicar. Só que daí eu não vou deixar a mesma cor, que vai ficar, não fica bom, né? Então, vou colocar uma outra cor qualquer. Posso até colocar um tom de cinza um pouco mais claro, ou seja, uma cor que dê um pouco mais de contraste ali para mim. Então, vou colocar esse tom. Muito bem. Eu vou fazer com essas duas letras, mas vocês podem escolher outras, ou vocês podem pensar numa sigla específica. Eu quero entrelaçar essas duas letras. Então, por exemplo, eu quero que essa parte daqui suma, essa que tá em cima ou a que tá embaixo, para poder aparecer outra, como se uma ficasse sobre a outra. Eu vou criar para essa aqui, essa aqui é a minha amarela. Essa ali de cima, eu vou criar uma máscara de camada. Então, vou criar aquela máscara de camada. E para essa letra, que é que eu vou cortar, eu vou selecionar. Como é que eu seleciono o que está na camada? Eu vou pressionar Ctrl, vou dar um clique, e daí eu seleciono tudo que está naquela camada. Como só tem a letra, eu vou selecionar só ela. Só que eu vou pintar, ou seja, eu vou esconder na letra de baixo. Então, vou selecionar a camada e não a fonte, né? Isso é bem importante, ó. Vou selecionar a camada. Vou pegar a ferramenta pincel, deixa eu aproximar, e aí eu vou pintar de que cor? Preto no primeiro plano. Então, ó, tô com ela ali. Tô apagando de baixo. Já mudo a ordem delas aqui, ó, pra gente visualizar melhor. Só alterei a ordem ali, ó. E apaguei aquela ali de baixo. Então, Ctrl D. Qual é a lógica que eu empreguei aqui, ó? Eu selecionei, no caso, a de cima, selecionando como, pressionei Ctrl, dei um clique, e aí fui para a máscara, no caso da outra letra. E aí, eu apaguei. E daí ele me dá esse efeito entrelaçado. Então, vocês podem usar isso para várias técnicas, não só em letras, mas se vocês quiserem apagar uma parte para que ele dê um efeito um pouco de ficar um sobreposto. Eu vou selecionar essas duas layers que estão aqui da letra, vou clicar nesse íconezinho aqui, ó, que seja vincular camadas, porque daí quando eu mexer com uma, a outra vai automaticamente. O que eu vou estar fazendo aqui que vocês também podem estar implementando? Tem uma coisa que eu não vejo muitas pessoas usando, mas dependendo, eu posso estar usando. Eu quero não destruir essas duas camadas, mas quero que essas duas camadas eu mescle elas sem apagar aquela ali. Então, existe umas teclas de atalho que se chama mesclar as camadas visíveis acima. Então, camadas visíveis, eu vou tirar o fundo, visível só estão as duas letras,
Vou deixar selecionada essa última camada ali. Vou pressionar Alt, Ctrl, Shift e E. Quando eu fiz isso, Alt, Ctrl, Shift e dei um clique na letra E, que é de mesclar, o que ele fez? Ele fez uma nova camada com o que estava visível, que é aquela ali. Foi como se eu fosse mesclar essas duas camadas, só que eu não quero destruir. Vá que eu precise depois editar, fazer alguma outra coisa, eu quero permanecer ali com aquela fonte. Então, essa aqui, eu vou chamar ela de sombra. Essa sombra, eu vou trazer ela um pouquinho mais para baixo, ó. Então, tô pressionando Shift e seta para baixo, porque ela vai ser sombra mesmo. Para essa camada aqui, eu vou pedir a máscara de camada. Vou pegar minha ferramenta de gradiente, de degradê, ó, selecionando a miniatura da camada, eu vou clicar e arrastar. Se tá ao contrário, eu faço o inverso, clico e arrasto, vou diminuir um pouco a opacidade dela, para que ele fique como sombra. E se eu quiser, em alguns trabalhos eu vejo, eu posso, para essa camada de sombra, pedir um filtro de desfoque. No caso, eu posso pedir um desfoque gaussiano. Deixa eu diminuir meu zoom aqui, ó. Vejam que ele deu um desfoquezinho ali, um leve desfoque, porque ele é sombra, né? Ele não precisa estar perfeito. Mas isso, pessoal, tudo vai de gosto. Se não precisar aquele desfoque ali, não há necessidade. Então, a gente fez várias coisas ao mesmo tempo. E para finalizar, para já ir para o próximo vídeo, que eu vou fazer uma outra coisa usando esse mesmo filtro, eu vou deixar selecionada a minha camada de fundo e vou usar um filtro de renderização que ele pode pedir uma placa melhor para vocês. Então, eu vou vir aqui uma placa, isso tem bastante a ver com o computador. Deixo selecionada aquela camada. Uma coisa que a gente vai começar a trabalhar também quando mexer com filtros. Dependendo, a gente pode se esquecer, não tem problema. Antes da gente converter alguma coisa, aplicar um filtro em alguma camada, e lembrem, o filtro é aplicado na camada, na realidade o objeto que está na camada vai levar aquele filtro. Eu vou converter essa camada num filtro inteligente. O que isso vai me proporcionar? Vai me proporcionar que eu vou poder editar depois o filtro que estiver aplicado ali naquela camada. Então, ele agora é um Smart Filter, que a gente diz, né? Um filtro inteligente. E daí eu vou lá, Filter, Renderização, e vou pedir os efeitos de iluminação. Aqui eu só tá me perguntando o perfil RGB. O que são esses efeitos de iluminação? Eu posso escolher o tipo de iluminação que eu quero aplicar aqui nesse meu trabalho. Posso escolher a cor da luz, então eu tenho luz ponto, que é uma luz infinita, é uma luz de 360 graus. Uma luz spot, que é uma luz que vem de um lado, que eu posso perfeitamente vir aqui e mudar. Posso aumentar o raio da luz aqui do lado, posso mover ela e posso mexer em todas essas configurações aqui, ó. Posso mexer no reflexo, posso mexer no efeito metálico. E depois eu tenho a luz infinita, que também me dá ali um lado e que abrange toda a cena. Então, essas luzes é uma forma de a gente dar um toque especial na cena. E aqui em cima, a gente tem as luzes pré-definidas. Então, eu tenho uma luz azul, um círculo de luz, aqueles ali. Tenho 5 luzes para baixo e tenho 5 luzes para cima. Então, aqui a gente tem vários, vocês podem também pedir alguns pré-definidos, que é algum efeito de luz para dar um toque especial, um spot triplo e assim por diante. Não tem problema nenhum, a gente pode aplicar mais de uma luz na cena,
por mais que vocês escolham um específico, uma luz específica ali, que é como se fosse um efeito de iluminação na cena, vocês podem mudar a cor, o reflexo. Então, tem todas as configurações da luz aqui do lado. Eu vou escolher já uma pré-definida, vou dar um OK. Aqui ele só me pergunta OK de novo. E ali eu tenho a minha cena. O porquê do Smart Filter? Olha só, quando a gente usa que ela é um filtro inteligente, a gente consegue editar esse filtro a qualquer momento, ó. Então, tá vendo que ele é uma camada de efeito de iluminação, ali, ó, uma camada de efeito de iluminação, que eu posso estar configurando ele e retornando, ó, se eu der um duplo clique ali, eu volto de novo para poder alterar. Então, nesse caso específico, é interessante que a gente converta a layer num Smart Filter antes de aplicar o filtro. Isso permite a gente editar esse filtro que a gente está trabalhando. Se vocês não gostaram do efeito de iluminação, podem também deletar ele aqui, ó. Só clicando, não deletar, né, mas tirando a visualização do olhinho e deixando ali. De novo, vai muito a gosto de como vocês vão querer estar trabalhando. Então, a gente viu vários processos aqui. A gente fez uma camada interlaçando duas letras, a gente duplicou essa camada, a gente fez uma sombra também com máscara de camada e depois a gente aplicou um efeito de iluminação. Tenham boas ideias, apliquem isso em outras coisas e até a próxima!